Neste ano, a decisão dos americanos de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel dificulta ainda mais a relação entre os palestinos e os israelenses. Esse terceiro vídeo sobre atualidades, falaremos sobre essa questão, a questão da formação do Estado de Israel, que completa em 2018 70 anos, e os conflitos existentes nessa região. Os conflitos da região têm um forte componente religioso. Afinal, a região de Jerusalém ela é uma cidade santa ou sagrada para três grandes religiões monoteístas do mundo: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. A cidade antiga, formada dentro da Jerusalém atual, ela é dividida entre essas três religiões. Na Cidade Velha de Jerusalém, encontramos a região da Esplanada das Mesquitas, onde tem o Domo de Rocha, sagrado para os islâmicos. É ali que eles acreditam que Maomé ascendeu aos céus, então por isso sagrada para eles. E a poucos metros dali, nós vemos também o Muro das Lamentações, que é sagrado para os judeus. É um antigo templo de Salomão que foi construído para guardar as tábuas dos 10 mandamentos segundo a crença judaica. Também nessa região vamos encontrar a Capela do Santo Sepulcro, onde para os cristãos que não disputam hoje a posse sobre o domínio político administrativo de Jerusalém, mas também é sagrada para eles, porque nessa capela acredita-se que tenha sido onde foi sepultado Jesus Cristo. Claro que para entendermos o conflito que acontece nessa região, precisamos entender historicamente como que isso evoluiu. Veja só. A região onde hoje situa-se Israel, no início do século XX, era dominada pelos britânicos. E desde o final da Primeira Guerra Mundial, ela recebe a vinda de muitos migrantes judeus para a região, o sionismo. Esse movimento sionista buscava aí, já desde o início do século XX, a formação de um Estado judeu naquela região. Em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU decide em formar dois estados na região, um estado judeu e um estado árabe, ou seja, a Palestina e Israel naquela área. Em 1948, eles colocam em prática. No entanto, essa decisão não agradou todo mundo, nem os judeus, nem os árabes. O grande questionamento ficou sobre Jerusalém. Quem dominaria então a cidade sagrada para as religiões? Ainda em 48, depois da Guerra da Independência, Israel ocupa a maior parte do território, deixando os palestinos sem Estado. Com a continuidade de seu projeto de expansão, Israel busca novos territórios. E em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, ela acaba conquistando territórios no Egito, na Síria e na Jordânia. Então, as colinas de Golã, o deserto do Sinai e também ali a região da faixa de Gaza e da Cisjordânia passam por controle israelense. Em 1982 eles acabam devolvendo ao Egito o Sinai. No entanto, os outros territórios ainda existe uma disputa de propriedade e de domínio até os dias de hoje. Nas colinas de Golã, na Síria, tem a nascente do Rio Jordão, que eles alegam que é sagrado, então para eles precisam dessa nascente. Mas geopoliticamente também é uma região estratégica dominar a área. Entre as várias tentativas de pacificar essa disputa entre os dois povos, em 1993 assinou-se aí o Tratado de Oslo. Esse tratado dá mais autonomia aos palestinos na região da faixa de Gaza e na Cisjordânia. Nós sabemos também que hoje em dia nem tudo desse relatório, desse acordo, está sendo respeitado. Sabemos que na Cisjordânia, que era para ter domínio palestino, nós temos várias colônias israelenses instaladas lá.
e essas colônias vão se ampliando e tomando cada vez mais territórios na região. Isso aumenta o conflito. Também na faixa de Gaza, onde existe o domínio palestino na região, é uma região muito pobre, onde os palestinos passam por dificuldades muito grandes para sobreviver naquela área. Ainda no território atual, Israel nega-se a devolver, recusa-se a devolver a região das colinas de Golã para a Síria. Na Cisjordânia, a maior parte do território já está dominada por Israel e os palestinos são a menor parte da população naquela região. Outra questão importante sobre isso é a questão de Jerusalém. E aí que este ano, no aniversário de 70 anos da formação do Estado de Israel, nós temos uma questão importante a entender. Os árabes, os palestinos, eles reivindicam a posse da Jerusalém Oriental, onde vai estar aí as mesquitas dele, o domo de rocha e tudo mais. Nesse sentido, os judeus, os israelitas, eles não aceitam. Eles dizem que Jerusalém é indivisível e ela pertence toda aos judeus. E esse conflito pelo domínio da capital também é relevante. Nesse sentido que entrou também esse ano a questão dos Estados Unidos. Quando Donald Trump ele identifica ou ele aceita Jerusalém como pertencente aos israelenses, toma partido a favor dos israelenses, ele acaba provocando o lado palestino e o mundo árabe em geral. Nós vimos isso já, essa questão estadunidense com relação a tomar partido na questão da Palestina na década de 70, na crise do petróleo, quando os árabes não gostaram da posição americana a favor dos judeus, a favor dos israelenses. Parece que o mesmo vem acontecendo hoje. Donald Trump, tomando o partido dos israelenses, acaba provocando um pouco o mundo árabe. Isso a gente está vendo também na relação deles com o Irã, que nessas últimas semanas aí tem sido truculenta essa relação por conta da questão das armas nucleares. Mas esse é um outro assunto. A comunidade palestina está dividida em dois grupos, o Fatah e o Hamas. Esses grupos, em 2017, no ano passado, eles se juntaram e estão propondo aí uma união política para tentar buscar os seus direitos sobre a região de Israel. Embora Israel considere esses grupos, sobretudo Hamas, um grupo terrorista. A população palestina, em geral, vive em condições precárias nas regiões onde vive. Na faixa de Gaza, sobretudo, com o bloqueio israelense para a movimentação de pessoas, mercadorias e serviços na área, a condição de vida da população é muito precária, é muito difícil. E nisso, eles acabam sofrendo na região. Já os israelenses, por outro lado, têm uma condição de vida muito melhor, têm uma relação importante com países, inclusive com os Estados Unidos, como a gente está vendo, então eles acabam tendo uma condição de vida muito melhor do que os palestinos na área. A disputa é histórica e ainda precisa de muito tempo para resolver. Será difícil nas condições políticas atuais que se tome uma posição para a paz na região ou uma divisão do Estado e, sobretudo, uma divisão de Jerusalém, que é a área mais questionada aí dentro das políticas, tanto israelenses quanto palestina. Afinal, é a cidade sagrada para a principal religião dos dois povos. Bom, em resumo, a gente consegue dar uma geral aí sobre a questão da história da Palestina e de Israel no nosso vídeo. Espero que você tenha gostado, deixa seu like, seu comentário aqui embaixo, assine também o canal para receber as informações assim que a gente tenha um novo vídeo publicado, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau!